Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Inscrevam-se no canal, deixem o like e não percam nenhum conteúdo ativando as notificações. Formação e alterações na condução do estímulo cardíaco. Estas alterações é que vão dar, não é, as tais disritmias ou arritmias cardíacas. Na formação e alterações na condução do estímulo cardíaco. Estas alterações é que vão dar, não é, as tais disritmias ou arritmias cardíacas. Então, as perturbações a nível da formação do estímulo cardíaco, ou seja, do automatismo, nós vamos encontrar as alterações do automatismo sinusal e o automatismo anormal. Eu vou correr um bocadinho porque temos muita coisa, tá bem? Depois vocês vão apontando e no final podemos conversar e podemos depois regressar aos slides, mas vou tentar correr um bocadinho. Relativamente às alterações do automatismo sinusal, que são todas essas que estão aqui elencadas, não é? A taquicardia sinusal, a bradicardia sinusal, a arritmia sinusal respiratória e a pausa sinusal. São as chamadas alterações do automatismo sinusal, ou seja, alterações na formação do estímulo cardíaco a nível do nódulo sinusal. O automatismo anormal, nós vamos falar um bocadinho do automatismo ativo supraventricular, o automatismo ativo juncional, que também praticamente estão incluídas, vamos falar as duas ao mesmo tempo, e o automatismo ativo ventricular. O automatismo passivo, depois já vejo como é que vai andar, se houver tempo ainda falamos, se não, vou saltar. Dentro do automatismo ativo supraventricular, vamos falar das sístoles prematuras, das taquicardias supraventricular, da taquicardia multifocal, da fibrilhação auricular e do flutter auricular. Dentro do automatismo ativo ventricular, vamos falar das sístoles prematuras, da taquicardia ventricular, da fibrilhação ventricular e do flutter ventricular. E depois, se houver tempo, então, é que iremos falar sobre o automatismo passivo, nomeadamente os ritmos de escape, que são o ritmo de escape auricular, o ritmo de escape juncional, o ritmo de escape ventricular e o pacemaker migratório. Então, vamos começar pela nossa primeira situação, que é a pausa sinusal. O que é uma pausa sinusal? É quando o nódulo sinusal é incapaz de gerar um estímulo. Ou seja, o nódulo sinusal há mesmo ausência ou, por assim dizer, inação do nódulo sinusal. Ele tem uma duração variável que pode ir de 1,7 a 3 segundos. É frequente acontecer em indivíduos idosos. Isto por quê? Por causa da degenerescência do sistema de condução. É frequente aparecer na doença cardíaca isquémica. Por quê? Porque muitos ramos do sistema arterial, não é? Do coronário, vão irrigar o sistema de condução. Então, se houver, por exemplo, o ramo que vai irrigar o nódulo sinusal é um pequeno ramo que sai da artéria coronária direita. Então, se nós tivermos uma obstrução a nível proximal da artéria coronária, pode causar uma isquemia, né, por assim dizer, do nódulo sinusal, porque esse ramo deixa de ter irrigação, logo o nódulo sinusal deixa de ter irrigação. Frequentemente, a sintomatologia que os doentes descrevem é palpitações e síncope. Pode acontecer mesmo o doente ter uma síncope. Então, aqui temos um exemplo da pausa sinusal. Vejam que aqui nós temos, né, para vos fazer lembrar, onda P, QRS e onda T. Outra vez, outro ciclo, onda P, QRS e onda T. De repente, aqui, supostamente, deveria aparecer aqui uma onda P, não é? A seguir, um QRS e o ciclo continuar, mas aqui há uma ausência, não há onda P. Logo, como não houve um estímulo, o nódulo sinusal não disparou, consequentemente, não vai haver estímulo para despolarizar as aurículas e depois entrar para o sistema de condução ventricular. Logo, vai-se gerar aqui uma pausa.
em que não existe onda P, não existe QRS, não existe onda T, que nós denominamos de pausa sinusal. Vejam aqui esta segunda strip, novamente, onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. E esse é o ciclo normal, não é? Mas se vocês repararem, logo a seguir aqui, que deveria aparecer uma onda P, não aparece nada. E há uma longa pausa até, novamente, depois vocês repararem, depois vamos falar mais à frente, sobre se houver tempo, não é? O ritmo de escape. Se repararem, esta onda P é um bocadinho diferente desta. Por quê? Porque já é uma onda, é um escape. Então, aqui o que aconteceu? Há um período em que houve inexistência de despolarização auricular. Houve um desaparecimento súbito da onda P. E vai existir, então, um período de assistolia ventricular. Porque, como não houve estímulo a nível do nodo sinusal, não vai haver estímulo para descer para os ventrículos, para despolarizar os ventrículos. Ok? So far, so good? Sim, professor. Podemos continuar? Alguma dúvida aqui? Não. Se calhar vamos indo devagarinho, porque queria já dar seguido, mas se calhar não. Vou obtendo o vosso feedback. Até agora, perceberam a pausa sinusal? Sim, o silêncio como se diz, quem cala consente. Posso avançar? Então, é isso. A pausa sinusal, há uma inexistência de despolarização auricular e tem uma duração variável. Bom, eu quero agora trazer-vos aqui uma noção daquilo que são áreas ou focos ectópicos. É assim, existe a nível cardíaco áreas que nós denominamos focos ectópicos, que na verdade são células cardíacas que possuem propriedades eletrofisiológicas de automaticidade. O que significa? Que elas são capazes de gerar estímulo de forma espontânea. E essas áreas ou focos, elas localizam-se a nível das aurículas, na junção aurículo-ventricular, na ligação do nódulo aurículo-ventricular ao feixe DIS e depois também espalhados pelos ventrículos. Estas áreas ou focos ectópicos, elas podem iniciar um impulso elétrico e podem sobrepor-se ao nódulo sinusal, né? Aqui está SA, quer dizer sino auricular, e produzem um batimento precoce. Esse batimento precoce nós podemos denominar de sístole prematura. Eu, na prática, utilizo mais a expressão extrasístole, mas quem utilizar sístole prematura, batimento ectópico, batimento prematuro, por exemplo, nos meus artigos eu uso a contração prematura, porque se vem de inglês, premature contraction, pronto, mas isso agora não interessa. Então, dizer que todos esses nomes são sinônimos. Nós podemos utilizar um ou outro, é a mesma coisa. Então, aqui tem uma pequena ilustração para vocês verem. É claro que não é real, né? Só para vocês verem que os focos podem existir em diversas áreas. Por exemplo, este aqui está a nível da aurícula esquerda. Este está próximo da junção aurículo-ventricular. E depois este está aqui ao nível dos ventrículos. E isso acontece ele espalhado aí em diversas áreas do coração, tá bem? E cada um vai gerar um estímulo diferente. Ou seja, se este foco disparar, ele pode sobrepor-se ao nódulo sinusal e gerar uma extrasístole. Extrasístole por quê? Porque ela vem antes do tempo. Reparem que aqui tem onda P, QRS, onda P, QRS. A seguir vem uma P antes do tempo e depois gera um QRS. Aqui, este foco próximo do nódulo auriculoventricular também gera a mesma coisa. Temos aqui um complexo antes do tempo e este a nível dos ventrículos também gera aqui um estímulo aberrante que nós vamos descrever de forma minuciosa mais à frente. Ok. Então, as sístoles prematuras têm várias causas. Podem ir desde hábitos como, por exemplo, o uso do tabaco, da cafeína, do álcool. Eu quando tenho um doente, né, no meu consultório, que vem com queixas de palpitações, sempre faço esta bateria de perguntas. Então,
usa cafeína, usa álcool, stress e tal. E olha que o ano passado recebi muitos pacientes com queixas de palpitações, e por 2 motivos. Quais? Primeiro, não sei se vocês recordam, houve aí uma altura em que todo mundo, para prevenir a Covid, andava a fazer uns chás muito esquisitos, misturavam chá de capungo-pungo com chá de folhas de eucalipto e também gengibre. Vocês lembram-se dessa altura, não é? Se calhar alguns de vocês também andaram aí a tomar os chás, mas pronto. É um chá que não tem evidência nenhuma, não sei onde é que foram buscar essa receita, mas só sei que muita boa gente usou esse tal chá. E então, muita gente também apareceu na minha consulta com estas queixas de muita palpitação, umas palpitações mesmo, que depois de estudado fomos ver e faziam muitas extracístoles ventriculares e supraventriculares. E qual era a causa? O uso, principalmente do gengibre. Em algumas pessoas pode causar palpitações. Também, eu disse-vos que eram 2 coisas, as bebidas energéticas. Eu sei que vocês são estudantes de medicina, certamente precisam de ler muito, às vezes andam aí a usar muitas bebidas energéticas, mas a verdade é que as bebidas energéticas também causam muitas vezes palpitações. Não estou a dizer que sejam todas as pessoas, né? Mas algumas pessoas mais sensíveis. Por quê? Porque aquelas bebidas energéticas, se vocês forem ler o conteúdo, aquilo aí é cafeína ali concentradíssima, não é? Então, falar da Red Bull, Speed, Burn. Então, eu lembro de uma paciente que veio, depois eu vou vos mostrar mais à frente, uma taquicardia supraventricular, só pelo simples facto de ter bebido 2 Speeds. A rapariga ficou mesmo speedada e ficou com uma arritmia, depois eu vou vos mostrar mais à frente. Então, todas estas são causas de cistos prematuras. Ainda continuam a acompanhar ou não? Estamos aqui, professor. É que eu não vos estou a ver, então nem sei se vocês já adormeceram, se ainda estão on ou não. Ok, continuando. Manifestações clínicas. Muitas vezes os doentes falam num pulso, ela sinto o coração a bater de forma irregular. Há doentes que falam mesmo em falha, ela sentiu o meu coração a falhar. Há uma outra expressão que aqui em Angola usam muito, que é sentir que o meu coração arreou. Então já sei que provavelmente são arritmias ou extracístoles. E muitas vezes podem ser assintomáticas. Então, por uma questão didática, nós vamos dividir as arritmias em 2 grupos. Portanto, vocês veem essa barra vermelha aqui a dividir o coração. Vamos falar daquelas arritmias que vão ocorrer a nível das aurículas, que nós vamos denominar de supraventricular, tá bem? Vamos denominá-las de supraventricular. Depois vamos às arritmias abaixo, não é? Isso já a nível ventricular, que nós vamos denominá-las de ventriculares. Portanto, não se esqueçam, vamos falar de arritmias supraventriculares e ventriculares. Então, vamos começar com as supraventriculares. São aquelas que ocorrem acima dos ventrículos, né? A nível do nódulo sinusal, a nível das aurículas, na junção aurículo-ventricular. Portanto, a nível próximo do nódulo auriculoventricular. Geralmente, a condução dentro dos ventrículos está intacta, permanece intacta quando há uma extracístole ventricular. E resulta sempre num complexo QRS estreito. Então, basicamente, as sístoles prematuras supraventriculares, a etiologia é a mesma, ou seja, o stress, a cafeína, o álcool, o uso de alguns fármacos. Geralmente, ao contrário das ventriculares, são pouco prejudiciais e também muitas vezes não são sintomáticas. Então, vamos entrar para a nossa aula propriamente dita. Sístoles prematuras supraventriculares. Características. O intervalo RR é irregular, claro, porque se ela vem antes do tempo, não vamos conseguir ter um intervalo RR regular. A forma da onda P ectópica prematura é diferente da onda P sinusal. Reparem aqui neste traçado, nós temos QRS, QRS, QRS. A seguir,
temos uma onda P que é de frente da basal e o QRS vem antes do tempo. Ok? Portanto, só aqui o RR ficou irregular, a onda P é de frente da P basal, o complexo QRS é semelhante ou igual ao basal. Por quê? Por que é semelhante? Porque não houve perturbação na condução ventricular. Vocês vão ver, quando nós falarmos das sístoles prematuras ventriculares, as ventriculares, o QRS geralmente é aberrante, é um QRS alargado, é bizarro. Por quê? Porque houve perturbação a nível da condução ventricular. O que não se aplica aqui nas sístoles prematuras supraventriculares. Não há perturbação a nível da condução ventricular, ok? Então, mais características. Há a presença de uma pequena pausa, mas é uma pausa que não é múltipla do intervalo RR basal. É uma pausa compensadora que não é múltipla. O intervalo PR pode ser normal, curto ou prolongado, e a sístole prematura supraventricular pode deformar a onda T do ciclo anterior. Neste caso até não deformou, mas vamos ver exemplos mais à frente. Ok, então vamos lá ver o exemplo. Vejam aqui nesta como é que se diz, nesta gravura, ou sei lá o que é. Isto aqui é imitar um foco ectópico, não é? Este foco disparou e sobrepôs-se ao nódulo sinusal. O que aconteceu? Temos aqui, vejam aqui no QRS, aqui neste traçado, temos onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. Tudo normalíssimo, mas agora vejam que esta vem antes do tempo. Características. Ela vem antes do tempo, portanto o RR fica irregular. A onda P é de frente da P basal e o QRS é estreito como o QRS basal. Aqui no segundo traçado, notem bem, PQRS, tá, o primeiro ciclo, outro ciclo, tudo bonitinho, tudo bonitinho. A seguir, vem uma P muito diferente da P basal. Aliás, ela até distorce a onda T anterior, perdão. O QRS é estreito e semelhante ao basal. Portanto, aqui estamos a falar de uma extrasístole supraventricular. Não se esqueçam das características. Ela vem antes do tempo, a onda P é de frente da P basal e o QRS é estreito, é igual ao QRS basal. Ok? Então, conforme eu já disse, se a sístole prematura for conduzida normalmente através do lolo ventricular para os ventrículos, origina-se um complexo QRS igual ao basal, ou seja, um QRS, veja este exemplo, estreitinho, igual, idêntico ao basal. Esta eu vou passar, não quero causar mais confusão. Agora vamos falar do automatismo ativo ventricular, ou seja, das extrasístoles ventriculares. São perturbações no ritmo com origem a nível dos ventrículos. A etiologia basicamente é a mesma. Então, características. Notem aqui neste traçado, temos o QRS, portanto, este ciclo, segundo ciclo. A seguir, vejam um QRS alargado, bizarro, completamente fora do normal. Então, a extrasístole ventricular, ela, vejam aqui este foco, não é? Está aqui, diz mesmo, irritable focus. Portanto, é um foco que está irritado, que vai disparar e vai gerar, então, essa extrasístole. O que acontece? Por que ela é assim aberrante, toda bizarra? Porque ela vai provocar alteração a nível da condução ventricular. Logo, teremos este QRS super bizarro. E depois seguido uma pausa compensadora. Já vamos ver as características mais à frente. Aqui tem. Então, notem bem, temos aqui vários focos, não é? A disparar. O que é que eles vão causar? Intervalo RR irregular, notem bem. Aqui ele está regular. A seguir, vem antes do tempo, vai, portanto, fazer com que o RR torne-se irregular, a ausência da onda P, e o QRS é largo e bizarro.
Torno a dizer, o QRS é largo e bizarro. Por quê? Porque ele perturba a condução a nível dos ventrículos. Mais características. O segmento ST e a onda T têm um vetor oposto ao da despolarização ventricular. O que isso significa? Se eu tenho um QRS negativo, como é neste caso, o QRS da extrasístole vai ser positivo, mas a onda T e o segmento ST serão opostos ao do QRS. Portanto, se o QRS for positivo, vamos ter uma onda T e um ST negativos. E depois temos uma pausa compensadora, ou seja, tem aqui uma pausa a seguir. Por quê? Porque vai ter, o sistema de condução tem que entrar num período de como é que se diz? Agora fugiu uma palavra, mas pronto, ele tem exatamente a refratariedade. Olha, boa. Está em período refratário e tem que permitir então que ele deixe de estar em período refratário absoluto para permitir que o ciclo seguinte aconteça. Então essa pausa compensadora no fundo é para isso, tá bem? Repetindo aqui rapidamente, mostrando aqui a extrasístole, notem bem, tem aqui o foco disparou, temos aqui QRS normal, depois o foco disparou e temos aqui um QRS, né? Vem antes do tempo, o QRS é bizarro, é alargado, de frente do basal, não tem onda P e depois tem uma pausa compensadora. Então estamos a falar de uma sístole prematura ventricular. No fundo, o que eu estou a fazer aqui, o que eu já fiz até agora para vocês distinguirem, portanto, uma extrasístole ventricular de uma extrasístole supraventricular. Até agora, alguma dúvida? Evander, até agora, so far so good. Posso continuar? Sim, tá tudo bem por enquanto. Mais à frente eu depois tenho um exercício para vocês. Ok. Ainda dentro das sístoles prematuras ventriculares existem vários tipos. Esta, por exemplo, é uma extrasístole que nós denominamos interpolada ou em sanduíche. Por quê? Porque é uma sístole prematura que surge entre dois batimentos sinusais normais consecutivos, não é? Não há pausa ventricular e não vai interromper o ritmo subjacente. Então vocês notem que ele estava, portanto, tem um ciclo, a seguir, como ela aparece aqui pelo meio, sem interromper muito o ciclo cardíaco. Por isso é que ele é sanduíche, porque ele está no meio de duas normais. Ou também, portanto, o nome correto é interpolada. Depois temos a sístole de fusão. O que é uma sístole de fusão? Quando há a combinação de estímulo elétrico. Aqui, havia já a formação da onda P sinusal, olhem bem aqui, e a seguir aparece a extrasístole ventricular. Então, forma aqui um complexo um bocadinho estranho com a onda P. Neste caso é denominado sístole prematura ventricular de fusão. Mas pronto, isso é só uma... Não queria que vocês... Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que vocês saibam apenas distinguir ou conhecer uma sístole prematura supraventricular e uma sístole prematura supraventricular. Ok, agora parece que não quer andar. Ok, agora andou demais. Então, depois, esta aqui é importante, que é uma R-on-T. Vocês vão ouvir falar isso muitas vezes, que é uma sístole prematura ventricular que cai no pico da onda T. Isto aqui é muito perigoso. Supostamente a onda P deveria aparecer aqui, não é? E vocês vejam que aparece aqui uma extrasístole ventricular. É uma R-on-T. O que significa isso? Que a onda, o QRS, né, cai por cima da onda T. É um período muito vulnerável, porque há o perigo de gerar formas repetitivas, nomeadamente um torsades de Poix ou mesmo uma fibrilação ventricular. Vejam aqui, ele caiu, estão a ver aqui, ele caiu por cima da onda T, por acaso não aconteceu nada, mas esta aqui caiu por cima da onda T e gerou uma fibrilação ventricular. Nós já vamos ver isso mais à frente. Ok, assim de forma muito rápida, eu não sei se devia vos dar essa parte, mas pronto. Que eu não quero fazer muita confusão nas vossas cabeças, mas só para vocês terem uma ideia, que é o seguinte. Nós podemos classificar as sístoles prematuras
de acordo com a sua morfologia e de acordo com as formas repetitivas. Então, de acordo com a morfologia, nós podemos denominá-las por monomorfas ou quando apenas uma morfologia, né, ou unifocal, ou seja, são sístolos que têm apenas um único foco. Logo, como tem um único foco, vai ter a mesma morfologia. Reparem aqui neste traçado. Reparem que temos aqui um QRS normal, a seguir vem uma extracístole ventricular, depois vem uma extracístole normal, depois vem uma extracístole ventricular, normal, vem uma extracístole ventricular. Por que é ventricular? Não se esqueçam, ela vem antes do tempo, o QRS é alargado, aberrante, e depois tem uma pequena pausa compensadora. E assim, portanto, depois segue. Se vocês repararem, esta extracístole ventricular é semelhante, é igual. Logo, elas têm a mesma morfologia, ok? Tem a mesma morfologia. Então, nós denominamos de monomorfa. Por quê? Porque todas elas têm a mesma morfologia. Vamos ver agora um outro caso. Quando tem mais de 3 ou mais morfologias, nós denominamos de polimorfa ou multifocal. Quando tem apenas 2, podemos tratar de bimorfa. Então, olhem aqui neste exemplo. Nós temos uma extracístole normal, uma sístole normal, né? Portanto, um complexo normal. A seguir vem uma extracístole. Se vocês repararem, ela é aberrante. O QRS, onde tem o vetor oposto ao do QRS, portanto, é uma sístole prematura ventricular ou supraventricular? Ventricular, boa. E a seguir temos outra. Estas duas são iguais? Não. Então nós temos aqui duas morfologias. Então nós podemos dizer que são bimorfas, ok? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho este focozinho, vocês reparem aqui nesta gravura, que vai gerar um estímulo e vai gerar esta extracístole. Pois normal, estão a ver? Normal, extracístole, normal, pós extracístole. Esta extracístole é semelhante a esta. Mas se repararem, já este foco vai disparar aqui e vai dar outro tipo de extracístoles. Então aqui tratam-se de extracístoles polimorfas, porque têm várias morfologias. Peço desculpa. Então, mas para repetir aqui, temos aqui 1, 2, 3 extracístoles, todas iguais, então são monomorfas. Aqui 1, 2 diferentes são bimorfas. Depois eu posso partilhar com vocês esse slide para vocês verem com mais calma. Aqui está um traçado mesmo de 12 derivações que mostra aqui é a tira de ritmo e agora esta é uma pegadinha. O que é que vocês acham? É a mesma morfologia ou não? Ou é monomorfa ou polimorfa? Podem responder. Monomorfa. Quem dá mais? A Preciosa, está aí ou não? Ou já voltou? Já voltei, professor. Então. Acho que é bimorfa. Morfa. Quem dá mais? Ninguém diz nada. É porque vocês não estão a perceber afinal. Estou aqui a gastar o latim, vocês não estão a perceber, né? Monomorfa ou polimorfa? Polimorfa. Bom, na verdade, se vocês repararem, aqui em D2, que é uma tira maior, ela é sempre igual. Agora, aqui, nas várias derivações, ela nunca é igual. Por quê? Porque cada derivação olha para a oculação de forma diferente. Umas veem o estímulo aproximar-se, vai ser positivo. Outras veem afastar-se, vai ser negativo. Então, mas na verdade, ela é mesmo monomorfa, tá bem? Se vocês repararem aqui na tira de ritmo, mas pronto. Essa parte não vos quero amassar. Ok. Depois tem as formas repetitivas. Também vou rapidamente. Quando uma extracístole aparece de forma assim sozinha, nós denominamos isolada. Quando aparecem duas seguidas, nós denominamos, a versão em francês,
um couplet ou um par, um triplet ou um trio, um run ou salvas, quando tem mais... desculpa, portanto, o couplet ou par, quando tem duas consecutivas, o triplet ou trio, quando tem 3 ciclos prematuras consecutivas, o runs ou salvas, quando tem mais de 3 ciclos prematuras consecutivas, o bigeminismo, quando tem uma ciclo normal e uma ciclo prematura e consecutivamente, né? Uma normal, uma extracíclica, uma normal, uma extracíclica, é um bigeminismo. Depois tem um trigeminismo, quando tem 2 ciclos normais para uma ciclo prematura, e o quadrigeminismo, quando temos 3 ciclos normais para uma ciclo prematura, e vamos ver um exemplo para vocês, os exemplos é melhor. Então reparem que aqui nós temos normal, 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 depois vemos esta vem antes do tempo e esta também vem antes do tempo. Então temos aqui um par ou um couplet de extracístolos supraventriculares, certo? Aqui temos normal, 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 a seguir vem 1, 2, 3, 4 seguidas. Então temos uma salva ou um run de extracístolos supraventriculares. Continuando, reparem aqui, vocês que vão me dizer, esta é uma... também está aqui em cima. Normal, normal, mas a seguir vem 1, 2 extracístolos consecutivas, que nós denominamos de um par ou um couplet de extracístolos ventriculares. Aqui tem 1, 2, 3, é um triplet ou um trio, ok? Depois aqui temos 1, 2, 3, 4 seguidas, é um run ou uma salva. Ok? Perceberam a ideia? Vamos continuar. Depois temos normal, extracístolo, normal, extracístolo, normal, extracístolo, normal, extracístolo. Nós denominamos isso de bigeminismo. Aqui embaixo, novamente, este é normal, extracístolo, vem antes do tempo. Normal, vem antes do tempo, extracístolo. Normal, extracístolo, normal, extracístolo. É um bigeminismo supraventricular neste caso. Por que é supraventricular? Porque o QRS, se vocês repararem, é estreitinho, fininho como o basal. Ok? A onda P é diferente da P basal e vem antes do tempo. Continuando. Vocês agora olhem bem. Esta aqui é normal, extracístolo. É ventricular ou supraventricular neste caso? Está aqui em cima também. Vocês também. Então, extracístolo. Desculpa. O ciclo normal, extracístolo, normal, extracístolo, normal, extracístolo. Nós denominamos isso de bigeminismo. Depois temos o trigeminismo, que é quando temos 2 normais, extracístolo, 2 cístolos normais, extracístolo, 2 normais, extracístolo, chamamos de trigeminismo. Depois temos o quadrigeminismo, quando temos 3 normais, extracístolo, 3 normais, extracístolo, 3 normais, extracístolo, chama-se de quadrigeminismo. Ok? Isso é só para vocês, pronto, também não tem grande importância, mas pronto. Aqui, agora é a vossa vez, vamos. Normal, extracístolo, normal, extracístolo, normal, extracístolo. Como é que se chama isso? Bigeminismo. Bigeminismo, acertou, muito bem. Se tivesses aqui, já estavam rebuçados. Normal, extracístolo. 2 normais, extracístolo. 2 normais, extracístolo. Como é que nós chamamos isto? Não. Tri. O bi aqui em cima, pá. Já perdeste? Dizeste o quê? Pronto, acertaste então. A próxima vez vou dar um rebuçado. Agora vamos. Este aqui é mesmo exercício mesmo, é para vocês participarem. Então vamos lá. Quem é que se oferece para este primeiro? Eu quero o nome primeiro da pessoa que se oferece. Ninguém. É que eu não vos consigo ver, senão chamava já alguém. Eu posso ajudar a chamar, professor? Tá bom, chama aí alguém, vamos. Alberto. Angelina. Alberto, vá, Alberto, prepara-te, vamos lá. Esta é extracístolo, o que você acha? É ventricular ou supraventricular? E características, e porquê? Vamos. Albert, are you there? Eu acho que o Albert adormeceu, pá. Ou ligou, deixou o computador ligado e basou. Tá bem, vou chamar um outro colega. Esse Alberto é malandro, pá. Então, Capela. Quem? Capela. Capela.
Outro que está a dormir também. Não. Capela. Estás aí, Capela? Vamos lá então. Hum, boa. Por características. Vamos lá. Eu não quero que vocês decorem. Eu quero que vocês, se vocês souberem as características, vocês facilmente chegam lá. Por que é supraventricular? Características, vamos. Boa. Vamos. Epa, sim senhora. Afinal, estão a aprender qualquer coisa, pá. Depois vejam que a onda P é igual a basal? Não. Portanto, estamos aqui características. O RR irregular, a P que é prematura, né? Vem antes do tempo, logo o QRS também é prematuro. Segundo, o P é diferente do P basal e o QRS é idêntico ao basal. Essa é uma característica do extrasístolo supraventricular. Muito bem, Capela. A próxima vez que me cruzar contigo, vou te dar um rebuçado. Agora, mais um. Quem é o próximo? Vou chamar um colega agora de outra faculdade. Chama, vamos embora. A colega Isilda Manuel. Isilda, estás aí, Isilda? A Isilda está aí ou não? Sim, professor. Boa, vamos lá, Isilda. E este aqui embaixo, o que é que tu achas? Que extrasístolo o quê? É uma. Qual? Supra? É uma Esta infra. Aqui embaixo. É uma infraventricular, não? Infra, meu Deus, esse termo eu nem usei aqui. Vocês estão mesmo a pôr coisas... Não, mas acho que aí. Olhando. O professor está dizendo que é dupla. Hã? Eu cheguei tarde na aula, professor. Ou Mas supraventricular acredito que é um. Está na Certo. primeira classificação, que o professor disse que é dupla, acho que é dupla, alguma coisa assim. Esse Guyang, é. Vai, outro. Não, vamos dar um desconto na colega, ela não estava no. Pois, ela como não estava, tá bem. Olha, estás perdoada dessa vez. O colega Walter Esteves, que é da nossa faculdade, estava desde o princípio. Agora Walter, vamos. Walter, salva a honra. Salva a honra da FM1, faz favor. Que estão em greve. Eu não estou em greve, só para vocês saberem. Não sei, não nos dá um então, porque. Eu quero. Eu tenho as minhas. Pá. Olha, eu tenho aulas do quarto ano para dar, quero dar, não consigo dar. Bom, vamos lá. Então, Esteves. o Esteves está aí? No canto da medicina. Vá. Preciosa. Extrasístolo, o que é? É uma extrasístole ventricular, Características. porque primeiro o QRS está aberrante. Uhum. Segundo, o ST e a onda T tem vetor oposto ao QRS. Há uma pausa compensatória e eu não vejo onda T. Poxa, tá vendo? Eu até já podia, a minha aula podia já acabar aqui, já estava contente. Já sabem diferenciar uma extrasístole ventricular de uma supraventricular. Olha, há muitos médicos que nem sabem fazer isso. Portanto, sim, senhor, estão de parabéns. Agora, formas repetitivas. Evander. Primeira coisa, monomorfa ou polimorfa? Aqui nessa primeira. Nessa primeira. Monomorfa. Monomorfa, boa. Agora repare, temos aqui uma extrasístole, 3 normais. Extrasístole, 3 normais. Como é que se chama isso? 3 normais, quadrigeminismo. Boa. Quem está mais aí, que coisa? Como é que chama aquela rapariga que é a coisa? A não sei que, que anda a falar comigo. Ai, esqueci o nome dela. A Catarina. A Catarina. Onde é que está a Catarina? Teve Catarina. Teve um imprevisto com a chuva, não está sem energia, então não entrou. Não acredito. Ela que passou, está a chatear-me há um mês, é verdade, há 2 meses, aliás, não veio assistir a aula. Ai. Bom, outro aí, alguém se oferece? Algum colega se oferece? Eu estou aí devagarinho mesmo, porque assim, isto aqui gera, tá vendo? Vocês falando, fica na cabeça, não sei mais. Alguém oferece-se? O segundo é um trigeminal. Boa. E em termos de morfologia? Só tem 2 morfologias.
bimorfa. Pode ser bimorfa, mas está bem, não há problema, também não está mal. A terceira, quem é que se oferece? O colega Antonino queria falar. Antonino, força, meu miúdo, força. Professor, eu queria falar, esse mestre aqui mesmo, não consigo ver Não, bem também. fala aqui embaixo na terceira. Tem três. Primeira coisa, identifica, é ventricular ou supraventricular? Senhor, antes disso, toca só no RAID para desaparecer essa barra, porque nós também vemos essa barra branca. Oh, consegue? Aí é? E como é que Sim, eu faço toca. para sair? Aí onde está escrito RAID, o segundo. Depois do azul, essa aqui. Ok. Ok. Aqui. Antonino. Estás aí, Antonino? Então vejam, normal, depois vem 1, 2, 3. Primeira coisa, vamos identificar. É ventricular ou supraventricular? Hã? Ventricular, professor. Ventricular, muito bem, já vimos as características. Então, são três seguidas, como é que nós chamamos isso? Quadrigeminismo. Não. É um triplet ou um trio, ok? Continuando. Bom, é melhor avançar, senão você não vamos sair daqui. Bom, vamos então continuar e vamos falar de outras extrasístolos, de outras arritmias. Então, ainda dentro do automatismo ativo supraventricular, vamos ver as taquicardias supraventriculares e as taquicardias auriculares multifocais. Então, o que é isso? Uma taquicardia supraventricular, de forma assim muito básica, para não vos confundir muito, ela pode ter início, a origem pode ser reentrada ou pode ser multifocal. Bom, ela pode ser denominada taquicardia supraventricular paroxística. Paroxística porque tem início e fim súbito. Vamos mostrar, é melhor vos mostrar uma imagem, senão nunca mais saímos daqui. Então, uma taquicardia paroxística supraventricular, no fundo, é uma taquicardia em que várias extrasístolos supraventriculares aparecem de forma seguida, ok? Se vocês repararem, vejam aqui, onda P, QRS, onda T. Aqui é a mesma coisa, mas depois tem aqui, a onda P distorce um bocadinho a onda T, vem antes do tempo, e a seguir geram várias extrasístolos supraventriculares de forma consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós já denominamos de taquicardia paroxística supraventricular. Geralmente tem uma frequência acima dos 100, pode ir até 250 batimentos por minuto. Ok? Vejam aqui o exemplo aqui embaixo. Um complexo, 2, 3, tudo normal. A seguir, temos uma extrasístole, né? Se tivéssemos aqui, se aqui não existisse, portanto, terminasse aqui, nós diríamos que isto é uma extrasístole que supraventricular, né? O QRS é estreitinho. Então, aqui gera-se depois várias extrasístoles supraventriculares de forma consecutiva. Então, nós denominamos isso de uma taquicardia paroxística supraventricular, ou de uma taquicardia supraventricular. Tá? Depois, a taquicardia auricular multifocal. O que é isso? É quando nós temos uma frequência cardíaca acima dos 100 até 250 batimentos por minuto, mas, se vocês repararem, existem várias configurações da onda P. Notem que aqui, no primeiro, a onda P é positiva. Depois esta P é de frente... Opa! O que aconteceu? Esta P é de frente desta. Depois aqui temos uma onda P negativa. Esta também negativa. Esta também... Ou seja, há várias morfologias da onda P. Com uma frequência acima de 100 batimentos por minuto, nós designamos de taquicardia auricular multifocal. Os brasileiros utilizam a taquicardia atrial, multifocal. Então, para dizer o quê? E reparem que como é que os complexos QRS são idênticos ao basal. Portanto, com o RR muito irregular. Então, trata-se de uma taquicardia auricular multifocal, tá bem? Continuando. Vamos falar agora das taquicardias ventriculares monomorfas e polimorfas. Então, uma taquicardia ventricular, nós denominamos taquicardia ventricular quando aparecem 4
ou mais sístoles prematuras ventriculares consecutivas. Se só aparecer uma ou duas, uma é isolada. Se aparecer duas, é um par. Se aparecer três, é um trio ou um triplet. Se aparecer até quatro, pode-se considerar um run ou uma salva. Mas acima de 4, já vamos considerar uma taquicardia ventricular. Características: a frequência cardíaca geralmente tem que ser acima de 100, obviamente, para ser taquicardia. O R é regular se ela for unifocal, se ela tiver o mesmo foco, e irregular se tiverem focos diferentes. O complexo QRS é alargado, obviamente, e reparem o que acontece aqui neste primeiro exemplo. Temos o QRS normal. A seguir, reparem que temos um QRS alargado, seguida de várias outras. Então, estamos diante de uma taquicardia supraventricular. Olhem o segundo exemplo. Aqui, então, veem, não é? Que os QRS são todos iguais. Então, quer dizer que ela é unifocal. É uma taquicardia ventricular monomorfa ou unifocal. Então, eu trouxe aqui um conceito que é taquicardia ventricular, é TVE, taquicardia ventricular, não sustentada, quando ela é inferior a 30 segundos, ou sustentada quando ela é superior a 30 segundos. Mais exemplos. Reparem que tem aqui estes focos, os focos disparam, e temos aqui, então, um traçado a mostrar uma taquicardia ventricular. Se for superior a 30, ela é considerada, a 30 segundos é considerada sustentada. Aqui mais outro exemplo. Reparem que o QRS é alargado, a frequência cardíaca está acima dos 100, logo é uma taquicardia ventricular. E aqui embaixo, então, mostra muito esse terceiro exemplo. Vejam, aqui é normal. A seguir, entra uma extracístole e depois gera, então, são todas iguais, portanto, é uma taquicardia ventricular monomórfica. Ok? Não se esqueçam, são várias extracístoles ventriculares, todas consecutivas, frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Se forem iguais, é monomorfa ou unifocal, e se forem diferentes, é multifocal. Vamos ver aqui um exemplo, que é uma variante de taquicardia ventricular, é o chamado torsades de Points, ou pontas torcidas, que é uma variante, né, em que os complexos QRS têm ondulações de amplitudes e vão aparecendo alternadamente abaixo e acima da linha de base. Olha aqui no primeiro exemplo. QRS normal. A seguir, entra então aqui uma taquicardia ventricular com o QRS, com as pontas, né? Portanto, com o QRS negativo. Depois aqui já o QRS é positivo. Então isso é denominado torsades de Points, que é uma variante da taquicardia ventricular. E esta é muito grave, porque ela pode facilmente evoluir para aquilo que nós chamamos de fibrilação ventricular, que nós já vamos ver mais à frente, que é a mais temível de todas as arritmias. Geralmente a frequência cardíaca anda à volta de 180 a 250 batimentos por minuto. Vejam aqui neste segundo exemplo, QRS para cima, depois para baixo. Então, aqui novamente, portanto, é um exemplo típico de um torsades de Points. Esta aqui eu queria falar, mas não sei. Vocês, como é que estamos de tempo? Temos mais 15 minutos, professor. Temos mais 15 minutos, então acho que ainda podemos falar. Que é assim, eu já vou falar da fibrilação ventricular mais à frente, ainda tem as fibrilações, não. Eu acho que eu vou saltar essa parte, porque ainda tem a fibrilação auricular para vos falar, o flutter. Esse fica para uma próxima vez. Quando vocês estiverem no 6º ano, depois me peçam. Eu vou saltar essa parte, que é dos ritmos de escape, tá bem? É interessante, mas eu acho que para aqui não vai adicionar assim muita coisa à vossa coisa. Vai só vos fazer mais confusão. Se isto andasse... Opa! Vocês aguarda, sim. Ele agora está a dizer que... O pessoal não pode mexer muito o mouse. Como o computador acontece isso. Quanto mais ele mexe, sim, mais o mouse ele fica. Então a culpa é minha. Mas se tiver demorar, o pessoal pode encerrar e voltar a abrir. Ah, é? Sim. E agora ele também nem me deixa. Ah, acho que já veio. O segredo Pronto. é você parar de mexer o mouse. Ok. Bom, eu tinha o ritmo de escape. Um dia, quem sabe? Vamos falar uma coisa mais importante, que é a fibrilação auricular, que é das arritmias mais frequentes.
em que existe uma perda da contração auricular. Ou seja, eu já vou vos mostrar uma imagem mais à frente para vocês verem. Nós podemos classificar a fibrilação auricular, por exemplo, no primeiro episódio, né, um episódio portanto, de novo. Depois tem as formas recorrentes, que pode ser paroxística, quando tem um início e fim súbito, persistente ou permanente. Já vamos definir isso tudo. Paroxística, conforme eu disse, tem um início e fim súbito, termina de forma espontânea, pode ir de minutos a horas de duração. A persistente não é interrompida espontaneamente. Muitas vezes é necessário uma cardioversão, pode ser uma cardioversão química ou uma cardioversão elétrica. Geralmente é superior a 7 dias. Depois temos a permanente, que é quando decide-se não mexer mais, ou seja, decide-se, pronto, o doente fica com a sua arritmia, já não há tentativas para regressar ao ritmo sinusal. Pura e simplesmente deixamos o doente ficar com a sua arritmia. Isto aqui não vale a pena, mas pronto, isso vou dizer que é mais frequente em indivíduos de raça caucasiana, pouco em indivíduos de raça negra. A sua incidência aumenta de acordo com a idade, o estudo de Framingham mostra isso. Conforme a idade vai aumentando, também aumenta a prevalência de fibrilação auricular. Ok, eu vou passar isso. Então, a fibrilação auricular é caracterizada por múltiplos focos auriculares ectópicos que provocam contrações auriculares fracas, ineficazes, rápidas, anárquicas e desorganizadas. Vamos ver uma imagem. Às vezes uma imagem... Não sei se conseguem ver essa terceira imagem aqui. Tem aqui múltiplos focos a disparar, mas vamos ver uma imagem que vale mais por 1000 palavras. Vocês conseguem ver a imagem animada? Sim, professor. Vejam neste primeiro episódio, temos aqui vários focos. Estes vários focos estão a disparar todos ao mesmo tempo. Ok? Lembrem-se que na extracístole supraventricular, não é? Nós temos uma extracístole, um foco que dispara e vai gerar aquela extracístole. Aqui não, aqui nós temos vários focos a disparar de forma indiscriminada. O que é que vai acontecer às aurículas? Elas não vão conseguir ter uma contração auricular eficaz. Então elas vão fibrilhar mesmo, como se estivessem a tremer. Vão tremelicar. Não há uma contração auricular eficaz. Ok? E como é que isso é representado no eletrocardiograma? Vamos ver. Eu vou passar aqui. A primeira coisa é que vamos ter um intervalo RR muito irregular. Segundo, ausência de onda P e presença de ondas F minúsculo de fibrilhação. Essas, reparem aqui, não tem uma onda P visível, ok? Aqui nessa tira de baixo, reparem que ele tem aqui várias, tá como se estivesse a tremer a linha de base. Alguém está a ligar para mim, peço desculpa, deixe-me só já... se traduzem em deflexões ou tremulações da linha de base e que mudam constantemente de configuração, duração e amplitude, que representam nada mais, nada menos que contrações auriculares eficazes. Ou seja, na fibrilação auricular, como não há uma contração auricular, não há despolarização auricular eficaz, não vamos ter onda P. Vamos ter estas ondas aqui, que no fundo é como se fossem ondas P. Por quê? Porque ela traduz as contrações auriculares ineficazes, ok? As paredes das aurículas vão mexendo de forma desorganizada, forma caótica. Vamos ver então mais exemplos. Vejam este primeiro exemplo. O QRS é muito irregular. Depois temos aqui ausência de onda P e temos estas tais ondas Fs. Aqui um zigue-zague. Vejam o segundo exemplo, mas ainda está aqui, que são as chamadas ondas fibrilatórias. A frequência auricular, atenção, é muito elevada. Geralmente a frequência auricular na volta dos 350 a 650 batimentos por minuto, mas o doente suporta. Por quê? Porque geralmente a frequência ventricular não é assim tão elevada. Pode ter uma resposta rápida, vamos ver isso à frente, mas ela nunca fica assim tão elevada.
o nódulo auriculoventricular está constantemente a ser estimulado pelas milhares de ondas de fibrilação auricular, mas ela permite apenas que esporádicos estímulos conduzam para os ventrículos. Logo, vamos ter uma resposta ventricular irregular, ok? A resposta ventricular irregular que vocês veem aqui em cima é porque nem todas as ondas que estão a vir lá de cima passam o nódulo auriculoventricular. Por quê? Porque muitas vezes encontra já em período refratário, não vai passar. Só quando ele já encontra já despolarizado é que ele passa. Então vamos ter um RR muito irregular. Aqui eu mostro-vos as várias respostas ventriculares. Assim, nós podemos ter uma resposta ventricular lenta quando, reparem aqui, a frequência ventricular é abaixo de 60 batimentos por minuto. Então nós denominamos de resposta ventricular lenta. E isto aqui é importante por quê? Porque vai depender da nossa conduta como médicos. Por quê? Porque um doente que tenha uma resposta ventricular lenta, pode ser necessário, por exemplo, colocar um marcapasso para, digamos assim, melhorar, não é, a resposta ventricular. Depois temos uma resposta ventricular controlada, quando a frequência anda à volta de 60 a 100 batimentos por minuto, e temos uma resposta ventricular rápida se a frequência cardíaca for acima de 100 batimentos por minuto. Portanto, na fibrilhação, nós não podemos utilizar a expressão bradicárdia ou taquicardia, não. Usamos a expressão resposta ventricular lenta, rápida ou controlada. Ok? So far, so good. Aqui mais um exemplo. Aqui, um exemplo de um eletrocardiograma de 12 derivações. Reparem, aqui na tira de ritmo, o RR muito irregular, e temos aqui estas ondas. Não consegues ver a onda P, bem visível, e temos aqui essas ondas fibrilatórias. Atenção que esta aqui de baixo vai vos fazer confusão, porque vai parecer ser um flutter. Mas se vocês repararem, é só quem vê que ela está muito bem definida. Nos outros, ela não está muito bem definida. Então, é uma fibrilação auricular, ok? Agora, o flutter ventricular. O flutter ventricular é menos comum que a fibrilação. Também aparece basicamente nas mesmas situações, só que aqui é diferente. Enquanto na fibrilação nós temos múltiplos focos a dispararem, aqui não, aqui nós temos um mecanismo de reentrada, ou seja, o estímulo fica à volta, ou na aurícula esquerda ou na aurícula direita, mas eles ficam à volta. Vamos lá ver, eu acho que eu tenho aqui uma imagem. Ok, aqui boa. O estímulo anda à volta aqui. E o que é que ele vai gerar? O ECG é caracterizado pelo aparecimento de ondas F, mas vejam que nós, na fibrilação, era F minúsculo e aqui já é F maiúsculo. Vou-vos dar um exemplo. Vocês lembram-se aquela facazinha de mesa? Tem um serrilhado fino. Nós podemos dizer que é a fibrilação, mas o flutter tem um serrilhado mais proeminente. Pode ser aquelas facas de cortar pão. Há umas facas de cortar pão com dente de serra mais proeminente. Então, reparem que tem forma de dentes de serra sem qualquer linha isoelétrica visível. Atenção, sem qualquer linha isoelétrica visível, como na fibrilação, muitas vezes há linha isoelétrica no meio. Olhem bem para aqui, neste traçado, que o serrilhado que ele faz. Ok? Vamos então continuar. Aqui está invertido, mas repararem, o serrilhado é muito bem formado. Peço desculpa. Podem-se gerar respostas de acordo com a passagem no nódulo auriculoventricular, que pode ser de 2:1, 3:1, 4:1, ou seja, contamos o número de ondas, não é? Dessas ondas F existentes em cada coisa. Por exemplo, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6:1. Estamos numa condução de 6:1, uma resposta de 6:1. Mas podia ser menor, uma condução de 2:1, 3:1. Agora, o grande problema é quando há uma condução de 1:1, que muitas vezes compromete a circulação sistêmica. Então, reparem aqui
nós temos um RR irregular. Já vou explicar porque que há RR irregular. Quando há aquilo que nós chamamos de um bloqueio auriculoventricular com a variável. Então, reparem bem aqui neste exemplo. Aqui temos 1, 2, 3 para 1, não é? 1, 2, 3 para 1. Mas depois aqui já tem 1, 2, 3, 4 para 1. Aqui tem 1, 2 para 1 e por aí em diante. Há manobras que nós podemos utilizar para aumentar a razão de condução, porque muitas vezes ficamos na dúvida se é mesmo um flutter. Então, na altura de fazer o eletrocardiograma, podemos fazer uma massagem do seio carotídeo e, ao fazer a massagem do seio carotídeo, ela aumenta a razão de condução. Por exemplo, está aqui houve massagem do seio carotídeo e, olha, aqui, né, uma estimulação vagal, neste caso foi a massagem do seio carotídeo, que aumentou a razão de condução. Então, o intervalo é regular se a condução for constante e é irregular se a condução for variável, ok? A morfologia dos complexos QRS é normal e que, tal como eu vos disse, as manobras vagais, nomeadamente a massagem do seio carotídeo, a manobra de Valsalva, aumentam a razão de condução. Bom, passemos. Ok, aqui está um exemplo de um eletrocardiograma de 12 derivações em que existe um flutter auricular. Eu disse-vos que este serrilhado podia, lá atrás na fibrilação, que havia um serrilhado, podia confundir com o flutter, mas não, porque aqui não tem linha isoelétrica no meio. Geralmente é muito bem definido em quase todas as derivações. Vamos mostrar mais aqui um ECG normal, aqui a fibrilação, notem, tem aqui realmente um serrilhado, mas só em V1. As outras derivações, está a ver? Tem aqui linha isoelétrica entre elas e tal. Volto a mostrar o flutter. Fibrilação. Flutter tem serrilhado em todas. Já o flutter não. O flutter tem aqui, está a ver? Uma linha isoelétrica. O QRS é muito irregular. Para terminar, vou-vos falar rapidamente do flutter e fibrilação ventricular. Quero vos dizer que estas representam graves alterações na contração cardíaca e podem terminar de forma mortal num período de 3 a 5 minutos, a menos que se tomem medidas corretivas imediatas. A etiologia, geralmente, os infartos agudos do miocárdio, a isquemia, a cardiomiopatia... Temos um minuto, professor. Ok, estou mesmo dentro do tempo. Então, o flutter ventricular é uma taquiarritmia de macro-reentrada. Não vou perder muito tempo. Vejam que não existe, há uma ondulação na linha de base e não se consegue visualizar bem o complexo QRS, nem há segmento, nem a onda T podem ser distinguidos. Eu vou avançar para a fibrilação ventricular, dizer que esta é a mais grave de todas as arritmias. É a mais temível das arritmias que vocês podem encontrar. Múltiplos focos ectópicos ventriculares a dispararem a nível dos ventrículos, há um ritmo completamente caótico, não se visualiza atividade auricular, não existem complexos QRS precisos nem segmento ST onda T. Há um movimento em zigue-zague irregular sobre a linha de base. Vejam aqui neste traçado, simplesmente este traçado irregular, vejam neste segundo, a mesma coisa. Quando vocês virem isto, meus amigos, mexam-se, desfibrilhem o camarada, porque este indivíduo, em menos de 3 a 5 minutos, vai conhecer o outro lado da vida. E para terminar mesmo, este aqui é um doente que fez um exame Doppler, que levou um aparelho de 24 horas, e que era um velhote. E depois, no dia seguinte, não apareceu. E no dia seguinte também não apareceu. Tentou-se ligar para o número do velho, não atendia. E uma semana depois, os filhos trouxeram o exame. Quando se descarregou, tinha-se isso. Vejam que eu disse-vos que quando uma extracício cai por cima de uma onda T, pode gerar formas repetitivas. Ela aqui já caiu, não gerou nada. Mas aqui, vejam que ele cai exatamente por cima da onda T, depois gera aqui. Inicialmente parece uma taquicardia ventricular, mas depois facilmente degenerou numa fibrilação ventricular. E depois, mais à frente, aparece então uma linha isoelétrica em todo o exame. E o doente foi-se. Então, era isso que eu tinha para vocês. Estamos abertos, então, para algumas dúvidas. Bom, por hoje é tudo. Não se esqueçam de inscreverem-se no canal, deixarem o like e divulgarem bastante o vídeo.